Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós estamos aqui para falar do projeto Polícia e Igreja. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo lá na primeira companhia do 9º Batalhão. Temos aqui a presença do capitão Jurado, muito bem-vindo, obrigado. Da pastora Dirce, do PMs de Cristo, e do pastor Emerson, que os dois têm feito aí um maravilhoso trabalho lá na companhia. E eu queria começar perguntando para a pastora Dirce, lá atrás, a senhora que já tem um tempo aí no projeto Polícia e Igreja, o que a senhora pode contar para a gente aí, o que aconteceu lá no comecinho lá do projeto Polícia e Igreja? Bom, o projeto Polícia e Igreja nasceu de um pedido na época, o comandante-geral, o coronel Ricardo Gambaroni, né, que pediu esse apoio ao PMs de Cristo para estarem dando assistência espiritual em cada unidade da Polícia Militar. Então, o coronel Camilo, Deus deu a estratégia de nós começarmos a planilhar cada comando por batalhão, companhias, grupamentos, pelotões. E nós já começamos a fazer contato com pastores convidando para participar do projeto, né? E a ideia era que 2 ou 3 pastores adotassem a unidade mais próxima, né, da igreja, para levar uma palavra de incentivo, de motivação, de esperança aos policiais na entrada de serviço e fazer uma oração com efetivo, antes de eles saírem para o trabalho operacional externo, né? No comecinho do serviço. Né? Comecinho do serviço. Então, nós colocamos como alvo o primeiro comando da capital da Zona Norte, o CPM-3, né? O capitão Jurado é o comandante de uma das companhias e é próximo da minha casa. Então, nós começamos ligando, fizemos contato com vários pastores. No início, os pastores estavam meio incrédulos, né, com o nosso trabalho, nosso contato, porque era uma novidade, né? As igrejas estavam muito focadas em fazer capelania hospitalar, capelania prisional, mas ninguém ainda tinha aberto as portas para fazer a capelania militar. Ninguém se tocou que a missão, todo mundo quer mandar missionário para a África, para o Afeganistão, para a Rússia, mas tem uma missão urbana aqui para fazer, né? Muito importante, mas teve alguns pastores que se emocionaram. Alguns que eu, quando falei do projeto, da ideia, até chegaram a ficar emocionados. Meu Deus, eu vou poder ir no batalhão, eu vou poder levar a palavra para os nossos policiais. Teve alguns pastores que se emocionaram com essa oportunidade, né? Então, nós começamos a fazer os contatos em janeiro de 2006 e cadastrando os pastores e já convidando, e nós já agendamos para março a reunião. Na época era o coronel Marcelino, o comandante do CPM-3 de toda a Zona Norte, e ele na hora aceitou, foi super receptivo, né, com o projeto. E aí nós já marcamos a reunião, fizemos a apresentação dos comandantes com os pastores. Foi na faixa de uns 50 pastores, mais ou menos, né? Pastor Emerson, na época. E aí, graças a Deus, todos os comandantes assim foram muito receptivos também, né? Os pastores ficaram impressionados com a oportunidade. E a gente viu que é um tempo histórico que nós estamos vivendo, né? Principalmente na situação que nós temos visto o caos na segurança pública em muitos estados do Brasil, e nós, como igreja, podemos fazer algo para ajudar a Polícia Militar. Eles que têm colocado a vida em risco para nos defender, né? Então... E tem um lance interessante aí, né? Que o pessoal fala que essas primeiras reuniões que tiveram, muitos pastores colocaram a posição assim, poxa, a gente não consegue unir as igrejas, fazer uma reunião com todos os pastores do bairro, e a Polícia Militar nesse projeto acabou conseguindo, não teve um... Tem algumas igrejas que não são muito assim de misturar. Nós tivemos algumas situações assim a princípio de resistência, alguns. Mas quando eles começaram a ver a seriedade do projeto, do trabalho, quebraram-se as barreiras. Hoje a gente vê igrejas tradicionais, históricas, muito respeitadas, a Presbiteriana do Brasil, a IPI, a Metodista, são igrejas muito respeitadas e elas abraçaram com tudo. Mas, a princípio, o projeto, assim, quebrar essa barreira de 3 denominações diferentes cuidarem da mesma unidade, foi paradigma, né?
Foi uma quebra de um tabu. Paradigma cristão, né? A gente prega muito sobre unidade, mas a gente vê que é uma luta. É uma luta, né? E o pastor Emerson tá desde o comecinho lá na primeira Pastor companhia. Emerson, desde a... Um pouquinho depois, Como eu moro perto ali da Primeira CIA, eu toda vez passava na frente da igreja dele e eu falava, meu Deus, olha, de frente para o quartel, eu preciso descobrir o telefone desse pastor. Quem é esse pastor, né? Pastor, conta um pouquinho pra gente isso daí, que a sua igreja era na frente da companhia, ainda, na frente da companhia. Exatamente. Há muitos anos. O senhor está lá na igreja há quanto tempo? Então, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e pastoreio a igreja no bairro da Casa Verde. Esse ano é o meu 15º ano. Poxa vida. Então, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Na frente da companhia. Exatamente. Né? Eu tenho até a dizer o seguinte, né, que a gente sempre tem como um desafio, né, fazer os membros da igreja pensar na missão para fora, né, das 4 paredes do templo. E isso vinha assim já me incomodando há algum tempo, né, de que muitas vezes nós temos muitas atividades, temos muitos trabalhos, mas normalmente dentro da igreja, né, e pouco nos mostramos e vamos à vizinhança, ao redor da igreja. E vinha colocando isso mesmo em oração, né? Como é que nós faríamos para despertar a igreja também para um trabalho que fosse para além do portão da igreja. E um belo dia, eu estava na minha casa, recebi um telefonema, era a pastora Dirce. E ela se apresentou como coordenadora dos PMs de Cristo e me falou do projeto Polícia e Igreja, se eu não gostaria de ingressar, né, de integrar esse projeto e colaborar com esse trabalho. Confesso que num primeiro momento eu fiquei assim um pouco espantado, né, com o telefonema, e depois que conversamos, ela me disse, né, das reuniões que seguiriam para a apresentação, para o amadurecimento do projeto, para a gente entender melhor, dar treinamento, etc., né? Depois desse primeiro contato, eu fiquei assim, pensando, refletindo, né? Esse contato foi em 2016, exatamente. Está fazendo agora 2 anos, né, que nós iniciamos ali o trabalho. Em 2016, né, eu estou na igreja ali, no bairro da Casa Verde, desde 2004. E eu nunca, né, não falo com orgulho, né? Muito pelo contrário, né? Eu nunca havia atravessado a rua e havia me dirigido aos policiais ali na primeira companhia. Nunca havia feito isso. Então, como foi dito aqui já, né, às vezes nós pensamos, né, em evangelizar em outro país, em evangelizar em outro estado, em evangelizar num lugar longínquo. Não que isso não deva ser feito, né, claro, mas por vezes o nosso campo missionário, o local para o nosso trabalho está muito, mas muito mais perto do que a gente pode imaginar. Às vezes do outro lado da rua, né? No nosso caso, é do outro lado da rua, né? Então, isso me colocou assim para refletir, né, o quanto também a igreja muitas vezes está perdendo uma grande oportunidade, né, de atravessar a rua, se mostrar, colocar-se à disposição e dar o seu testemunho, que nem sempre precisa ser falado também, né? Mas esse apoio, essa presença, essa disponibilidade, o quanto isso pode fazer diferença. O amor, né? Exatamente. O amor constrange. Exatamente. Então, esse testemunho de vida mesmo, cotidiano, essa presença, né? Olha, podem contar conosco, estamos aqui perto, é só atravessar a rua. Então, legal. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo pessoalmente, e a partir daí, devagarinho, né, a gente vai envolvendo a igreja também, no sentido de também abrir-se e olhar para os policiais também, né, que é o caso desse trabalho, né, de capelania, olhar para os policiais de uma forma diferente. Às vezes a gente tem aquela visão estereotipada, né? Que é durão, né? Durão, aquela pessoa, né?
Resolve tudo Pois é. e tem a vida... Eu queria aproveitar esse Exatamente. gancho que o senhor falou, eu queria falar um pouquinho com o capitão Jurado, exatamente sobre isso daí. A igreja às vezes olha, a sociedade olha a polícia e não enxerga o ser humano policial, né? O senhor comanda... Quantos homens o senhor tem na sua companhia lá hoje? Aproximadamente uns 160 homens e mulheres. 160 homens e mulheres, cada um de um jeito. Exatamente. E a sociedade olha para os policiais e não consegue enxergar, principalmente a igreja, não consegue enxergar o ser humano que está dentro daquela farda. Cada policial com o seu problema particular. E a população ela vislumbra o policial como um herói. Até para ele se alimentar ou usar um banheiro, a população sente, às vezes, um problema. Porque ela não está acostumada com o policial ter que se alimentar ou ter que frequentar algum lugar para poder usar o banheiro. Mas o policial ele pode ser um herói naquela conduta que ele tem de salvar a vida das pessoas. No entanto, ele é um ser humano comum, igual aos outros. Tem problemas, Tem problemas, tem família para cuidar, tem os problemas no atendimento das ocorrências, o que isso acarreta para a vida pessoal do policial. Isso também reflete muito. Porque o policial atende todo tipo de ocorrência, desde a ocorrência mais simples até uma ocorrência com evento morte, né, onde ele coloca a vida dele em risco constantemente. No entanto, com essa parceria entre polícia militar e igreja, através dos prêmios de Cristo, essa distância ela se sentiu bastante diminuída, porque a igreja entrou no quartel. E além de entrar no quartel, foi para a sala de aula, foi fazer a recepção do trabalho dos policiais, foi participar da preleção aos policiais militares. Diariamente, antes do trabalho, os policiais recebem a palavra de Deus, através da equipe do PM de Cristo, com o capelão pastor Emerson, pastora Dirce e o pastor Quebo, que eles tomaram conta da minha companhia. E é pouca coisa, né? Uma vez por semana, cada policial é atingido uma vez por semana. Pelo menos uma vez. Mas o pastor Emerson e a pastora Dirce fizeram um planejamento com que eles conseguem atingir todos os 4 pelotões operacionais. Ninguém quinzenalmente fica sem ouvir a palavra de Deus. Todos os meus policiais da companhia ouvem a palavra de Deus quinzenalmente pelo menos uma vez. Pelo menos 5 minutinhos ali. Pelo menos 5 minutos eles recebem uma palavra de carinho, de amor. A palavra de Deus levada para eles. E uma coisa interessante que eu queria que o senhor falasse. A gente sabe, né, que o Estado é laico e não existe o apoio espiritual, mas não é obrigatório. Sim. Então, quando o pastor vai lá, a gente sabe que é voluntário. Ouve quem quer. Porém, a gente tem ouvido falar de um fenômeno aí que ninguém quer sair, né? Na minha companhia, desde o primeiro dia que o pastor se apresentou lá para levar a palavra de Deus, os policiais acharam um tanto estranho de um servo de Deus e levar uma palavra de Deus lá para eles. E depois, aos poucos, eles observaram que aquilo era constante. E uma coisa incrível, que ninguém pede para sair da preleção em virtude do pastor e levar a palavra de Deus lá para eles. Até aqueles policiais que se mostram ateus, eles permanecem na sala e muitas vezes procuram o pastor fora do horário ali para passar um problema e pedir oração para eles, para os familiares. Eu tenho conhecimento disso, porque mesmo eles indo diretamente para o pastor traz ao meu conhecimento, para que eu possa auxiliar diretamente esse policial no sentido de resolver esse problema. Isso facilita muito a vida. Acaba virando uma ferramenta, né? Isso facilita muito a vida do comandante da unidade, que sou eu nesse instante. É uma ferramenta a mais, como você disse, no auxílio a esse comportamento do policial. Porque senão vai refletir negativamente no atendimento à população. E ao contrário, com a aproximação da igreja com os policiais militares, através do PM de Cristo, esses problemas eles têm sido melhor enfrentados pelo policial. Tanto no relacionamento interpessoal na companhia, entre os colegas de trabalho, quanto no atendimento à população de bem em geral, ou à população em geral. Tanto os infratores da lei, quanto as pessoas de bem. O policial agora ele se mostra mais humano no atendimento dessas ocorrências e consegue atendê-los com uma qualidade de serviço extraordinária. Se sente valorizado, né? Ele se sente valorizado. As reclamações frente a esse comportamento do policial, ela tem diminuído consideravelmente e os elogios têm aumentado sensivelmente. Com isso, a produtividade da companhia ela tem aumentado mês a mês.
os policiais, pelo 3º trimestre consecutivo, eles receberam bônus por essa produtividade estar em alta. Isso é uma bênção. E também difere das outras companhias, tanto na parte comportamental desse policial, quanto na produtividade. A minha companhia, mês a mês, ela se mostra a número 1, frente às demais companhias do batalhão. Fica a dica, né, capitão? Quer melhorar os seus índices, é só chamar o PMs de Cristo lá na companhia. Aproveita essa oportunidade que PMs de Cristo estão trazendo para nós, estão dando para nós, e pega mais uma ferramenta ali para auxiliar no dia a dia do seu trabalho, do seu comandamento na tropa. Legal. Bacana, isso aí. E eu queria aproveitar um outro gancho aí do policial receber no começo, né? O jurado citou aqui que no começo os policiais sentem aquela, né, tá chegando, quem que é? E a gente tem ouvido alguns testemunhos de alguns pastores que relatam que no começo ele acha que ele está atrapalhando ali, né? Que ele acha que ele está para mais, que ele não devia estar lá, e liga para a pastora e diz, pastora, eu acho que eu não estou indo bem no projeto, né? O senhor teve essa experiência aí? Eu posso dizer assim, né, que da mesma forma que, como o capitão mencionou, né, que causou algum estranhamento, né, nos policiais ter um pastor dentro do quartel, né, dentro da unidade, para mim também como pastor, pelo menos no início, também foi um tanto difícil, vamos dizer assim. Por quê? Né? Às vezes aquela visão mesmo deturpada que a gente tem, né? De que o policial é durão, que o policial é isso, aquela cara feia, ou aquela distância, não é de conversa e tal. No primeiro dia que eu fui, né? Ou até no primeiro, segundo ou terceiro dia que eu fui, eu chegava ali, apesar de o capitão já haver informado, né, aos policiais de que eu estava autorizado a entrar, né? Quando eu chegava ali, às vezes alguém que me recepcionava, pois não, quem é o senhor, né? O que o senhor quer, né? Tá procurando quem, né? E aí a gente assim com cuidado, com paciência e tal, né? Eu estou aqui, já fui autorizado pelo capitão, eu sou pastor, né? Eu estou num projeto dos PMs de Cristo, eu vim dirigir uma breve palavra aos policiais. Ah, pois não, né? Estamos sabendo sim, aguarda um minutinho. Então esse primeiro momento, né, foi assim, da gente também se tornar conhecido, deles perceberem que eu não estava ali também, ia chegar um dia, não ia nunca mais, né? Quando eles começam a perceber a frequência também, criar um vínculo, criar né? um vínculo, criar, né, esse elo, isso daí é muito importante, isso faz a diferença. Hoje eu chego lá, aliás, às vezes eu estou na rua, eu estou andando, outro dia eu estava na feira, né? Aliás, de bermuda, de chinelo, ô pastor, tudo bem, pastor? Então mudou muito, né, o relacionamento. E a gente não percebe, né, mas o quanto isso faz diferença, né? De você ir lá e dar uma palavra de motivação, de apoio, de valorização àquele profissional, né? Se me permite, posso até contar uma pequena experiência. Claro. Essa foi uma das primeiras vezes, né, que eu estive lá na primeira companhia. Eu tenho procurado alternar os dias da semana e os horários também, né? Uma vez eu vou pela manhã, ali às 6 horas da manhã, outra vez eu vou no início da noite, às 18 horas. E numa dessas vezes que era pela manhã, né? Então estava escuro ainda, né? O dia nem tinha clareado direito, eu estava ali, me foi passada a palavra, eu li um pequeno trecho bíblico, fiz ali um pequeno comentário, né, ao texto bíblico, encerrei como sempre faço, com oração, né, desejei a eles um bom dia de trabalho, que Deus os abençoasse, enfim, uma coisa pequena, simples, que a princípio a gente nem dá assim tanta importância, né? Terminei meu trabalho, me despedi, a gente acha que é pequeno, que não dá muita importância, me despedi dos policiais. Estou saindo, né, do prédio ali da primeira companhia, estou quase já na calçada para atravessar a rua, quando, escuro ainda, né, vem um policial correndo, pastor, só um minutinho, deixa eu falar. Aí eu olhei, estranhei, né,
Então, queria falar com o senhor. Olha, eu achei muito interessante isso que o senhor falou aqui, né, agora de manhã para a gente. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar aqui para a gente algo parecido, né? Nunca tinha visto um pastor dentro da unidade policial. O senhor sabe que eu sou tenente e tal, eu pensei que era um soldado, né, era um tenente. E eu já fui no passado agente penitenciário, eu trabalhei dentro do presídio. E eu já tinha visto pastor, padre, enfim, vários líderes religiosos irem falar para os presos. Mas eu nunca tinha visto ninguém vir aqui falar alguma coisa, fazer uma oração pelos policiais. Então quero agradecer. Se eu mandar um carro, o senhor vai falar também lá na segunda companhia, o senhor vai falar também lá na outra. Aí eu tive a oportunidade de apresentar para ele ali rapidamente o projeto Polícia e Igreja, que talvez já estivessem sendo designados outros pastores para essas companhias. Então é isso, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa tão pequena, né, sem importância, mas para eles que estão recebendo tem um valor muito grande. Né? É uma bênção. E é legal o senhor tocar nesse assunto, porque eu já ouvi vários pastores falando isso. Todo mundo ora pelo preso, pelo enfermo, pelo doente, pelo faminto, e esquece de orar pelo policial que está cuidando de todas essas pessoas na sociedade. Exatamente. Parece que não precisa, né? É um testemunho muito bonito. Muito gostoso da gente ouvir isso, né? Sim, claro. E a pastora Dirce, que está aí lá, a pastora Dirce que fica lá na coordenação do PMs de Cristo, além de estar na primeira companhia, deve receber muita ligação de pastores que estão achando que não está funcionando, né? Pô, o pessoal não me quer, eu acho que eu estou para mais. A gente sempre procura motivar os pastores. Os pastores têm muita insegurança nesse contato com os comandantes. Nem todos os comandantes vão ser como o capitão Jurado, que o capitão Jurado foi muito receptivo. Tem alguns que demonstram alguma resistência, sim. Então, que é natural, né? Que é um construir esse relacionamento. É uma construção de uma amizade, né? Então, quando existe essa dificuldade, nós, como PMs de Cristo, nós mandamos ofício apresentando, olha, nós gostaríamos de apresentar o pastor, nosso voluntário, vai estar dando apoio ao seu comando, trazendo uma palavra de incentivo. Então, nós temos procurado ajudar, né, como facilitadores nessa aproximação do pastor com os comandantes, né? Mas tudo tem um jeito. Eu acho que, assim como o pastor Emerson sentiu, eu também senti no início, os policiais, eles são treinados para ser desconfiados, né? Eles são desconfiados mesmo. São os fiscais da sociedade, né? Então a gente não pode se assustar com cara feia. O pastor que tem medo de cara feia, aí ele vai fugir, mas fica firme lá, que uma hora a carinha muda. Que por trás daquela farda, daquele uniforme, existe um homem, uma mulher, né? Que está querendo ser amado, né? Como todo ser humano. Os policiais, a gente vê, eles têm problemas familiares, de saúde, financeiro, em todas as áreas, né? Como pai, como às vezes marido, como esposa. E a gente precisa, como líderes, né? Nós precisamos cuidar deles. São vidas preciosas, né? Do Senhor Jesus. E é um privilégio para nós podermos estar ajudando isso, fazendo com que a igreja acorde para esse momento, né? Porque nós estamos vivendo um momento histórico, né, das portas dos quartéis estarem abertos hoje para a palavra, e nós realmente agradecemos muito a Deus por esses pastores que assumem e que realmente adotam os policiais. Até eu falei um dia, pastor Emerson, o senhor consegue pensar em largar lá a primeira CIA? Né? Depois de um ano, né, que a gente estava fazendo trabalho, aí ele falou, agora está difícil. E é difícil mesmo, que a gente se apaixona, a gente começa a ter um amor por eles, né? Então, a gente não vê a hora de chegar lá e ver a carinha deles, assim, o carinho que eles nos recepcionam, o amor, né? Então, hoje, a gente chega lá, a gente se sente em casa. Então, realmente é um trabalho apaixonante. E tem a ver com a segurança pública, que é algo que está hoje muito latente, né? Sim. Você cuida do policial, que é aquele que vai cuidar da sociedade. E aí a gente sabe que tem toda a questão aí de diminuir criminalidade, relacionamento com a população, né? No fundo, cuidar do policial é uma política de direitos humanos com o cidadão. Porque o policial bem cuidado cuida bem das pessoas. É verdade. Que ele é cuidado, né?
É verdade. Agora, aproveitando tudo isso daí, eu quero saber um negócio aí que a gente sempre ouve falar. A igreja começa a ir lá, o pastor, o pessoal começa a se relacionar, aí já leva o pessoal para fazer uma reunião no espaço da igreja, aí já faz um café, aí outro dia tem um bolo. Que história é essa aí? Isso foi muito interessante. Nós fazíamos nossa reunião mensal na base comunitária do Imirim. Aí, de repente, o policial que trabalha com relações públicas ele falou: capitão, o pastor ofereceu a igreja para nós. Eu falei: a igreja? Até eu fiquei surpreso. O pastor ofereceu a igreja para que nós pudéssemos fazer a reunião lá dentro. Eu falei: tá bom, é aqui pertinho, vamos aproveitar a oportunidade, né? Só que o pastor, não contente com esse oferecimento da parte física da igreja, um local onde nós pudéssemos fazer nossa reunião mensal, ele também, com a equipe dele, nos recepcionou de forma extraordinária, com um café frugal. Então, em todas as nossas reuniões mensais, a equipe do pastor nos recebe de maneira exemplar, oferecendo aquele café, com aquela educação toda, Com e os aquele policiais, amor com todo, aquele né? amor todo, com aquele carinho todo com nossos policiais. Aí o policial se sente em casa. E a reunião às vezes demora 3 horas para terminar. E eles ficam tranquilos, porque eles são muito bem tratados. Por mim, pela minha equipe, e principalmente pela equipe do pastor Emerson, que nos recepciona de forma extraordinária. E a gente ouve até, eu já ouvi na tropa, aqueles comentários que está na Bíblia. O cara fala e não sabe, né? Sem saber. Que amor é esse? Ô, capitão, que amor é esse? Que amor é esse? Então É os o amor de policiais têm Jesus, agradecido né? constantemente por essa oportunidade de eles receberem a palavra de Deus. Nessas reuniões mensais também o pastor Emerson faz questão de estar presente e de nos passar uma palavra, um passo da palavra de Deus, sempre pertinente àquele dia. Um exemplo seria o mês de agosto, temos o dia do soldado. Ele leva uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, um passo da palavra referente ao soldado. Então os policiais se veem valorizados e mais motivados a trabalhar, né? E tem a contrapartida, né? Que a presença da polícia na igreja acaba levando também uma orientação, uma conversa, e as pessoas aprendem, né? Porque segurança pública se faz com a vítima deixando de ser vítima, né? Exatamente. A igreja se aproximando dos policiais fez com que vários policiais procurassem a igreja. Porque eles não frequentavam por qualquer outro motivo e eles passaram a frequentar. Então o policial bem tratado reflete no tratamento que ele dá à sociedade. Um tratamento mais humano, mais equilibrado, mais sereno. Que bom. Pastor, pra gente... Estamos quase aí na hora de encerrar, uma pena, né? O bate-papo está super gostoso. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu observei, o senhor começou como voluntário, depois de anos na frente da companhia ali, né? Uhum. A sua igreja, e pelo que eu estou vendo, o senhor se empolgou e quis fazer o curso aí, se tornou um capelão voluntário da Polícia Militar. Foi exatamente isso. Eu comecei a pedido, né, da pastora Dirce, naquele telefonema que, né, foi marcante para mim, e iniciei ali a visitação, né, à primeira companhia, e fui vendo o valor que aqueles 5, 7, 10 minutos de palavra ou de, né, estar ali com eles e ouvi-los, o valor que isso tinha, né? O que foi acontecendo, né, à medida que o nosso relacionamento foi se estreitando ali com os policiais. Eu sempre, ou muitas vezes, termino ali aquele momento, né, de fala com eles, dizendo: olha, os meus telefones, meus contatos estão com o capitão, se alguém quiser bater papo, se alguém tiver algum problema, quiser compartilhar comigo, precisa de uma visita, enfim, estou à disposição na medida do possível, né? É só telefonar para mim. Quem não tiver meu telefone pode procurar com o capitão, porque ele tem. E qual foi o resultado disso, né? Eu comecei a receber mensagem no WhatsApp, eu comecei a ser procurado, né, por policiais para pedir oração. Olha, ora pelo meu pai que vai passar por uma cirurgia hoje. Eu fui procurado por policiais: olha, eu estou às vésperas do meu casamento, mas surgiu uma crise aqui, eu não sei mais se a gente vai casar, pastor, né? E esse tipo de situação, né? E outras situações, né, às vezes até mais graves, né, de
rompimento de relacionamento, enfim, situações as mais diversas que acontecem com todos os seres humanos, inclusive com os policiais. Inclusive com os policiais. Às né? vezes policiais casados com policiais. Né? Pois é, exatamente. Né? Então, uma série de dificuldades, coisas que a gente não para pensar, vê ali aquele indivíduo com farda e né, armado e tal, e não percebe, né, que é um ser humano com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, com problemas parecidos com os nossos, fora todo o estresse, né, da vida policial. Que precisa muito de um apoio espiritual. Exatamente. Então, quer dizer, tudo isso, né, eu estar com eles, falar com eles, estar despertado, né, com um olhar assim mais atento para essa realidade toda, né, da vida deles, essa busca, né, que começou, né, a partir desse momento, né, procura para bater um papo, para conversar, para fazer um desabafo, para pedir oração e coisas desse tipo, né? Tudo isso foi me sensibilizando muito, né? Até que um dia a pastora Dirce me falou, olha, temos aqui um curso, né, para dar uma formação de capelania militar, eu acho que você seria né, indicado para um candidato para esse curso, né? Eu acho que você leva jeito para isso e tal. E eu pensei, bom, por que não, né? Eu estou trabalhando, isso está fazendo muito bem para mim, eu estou envolvendo a igreja, né? A gente tem envolvido a igreja aí com essas reuniões mensais, com o café, com a recepção. Então tem lá um senhor que cuida lá do microfone, ele fala, quando que é a reunião? Tal dia. Ele vai lá, deixa o microfone ligado, fica atento. Muda a visão da igreja. A visão da igreja, né? Agora eu tenho tido aquelas senhorinhas da igreja, né? Vizinhas ali da igreja, olha, hoje o policial passou aqui, ele me viu, ele me deu um tchau, me cumprimentou, falou bom dia e tal, ele me conhece, ele sabe que eu sou da igreja. Então é interessante, muda o relacionamento, né? E a partir daí eu fui, então, fazer o curso, me senti muito enriquecido, né? Algumas coisas que ouvi no curso vieram e reforçaram já alguns pensamentos que eu tinha a respeito, né, da figura do policial, que de fato é um ser humano, precisa ser olhado nessa inteireza, né, do seu ser, que né, todas as dimensões da vida de uma pessoa, a vida emocional, a vida familiar, e entre todas as dimensões, a vida espiritual também, por que não? Né? Não é ir lá simplesmente pregar a placa da minha igreja, na verdade eu nunca faço isso, né? Mas é falar de valores espirituais, falar da importância de dar valor para a espiritualidade, né? Da gente se voltar mais para o sagrado, se voltar mais para, né, os valores da vida e tudo isso, né? Então eu tenho ido lá falar sobre o que com eles? Eu tenho ido lá falar sobre perseverança, sobre otimismo, sobre perdoar, sobre o valor de autodomínio. Eu tenho ido falar sobre várias coisas, né, que são valores espirituais. E né, o curso, né, de capelania militar me ajudou bastante também a compreender melhor, né, o funcionamento e o dia a dia, né? Então me sinto assim muito beneficiado também por ter feito o curso. Então. Recomendo fortemente. Se um pastor de alguma igreja falar assim, olha, eu estou querendo me convidar para envolver minha igreja nesse projeto aí, Polícia e Igreja, o senhor recomenda? Recomendo muito, né? Eu acho que é aquela coisa, muitas vezes nós temos uma visão extremamente negativa da figura do policial, não faltam críticas na sociedade ao policial. É claro, a gente sabe, né? Bons e maus profissionais existem em todos os lugares, em todas as profissões. Agora eu penso assim, né? Qual a contribuição que nós, como cristãos, como igreja, podemos dar? Se nós queremos um policial que seja mais humano, que seja mais equilibrado, né? Que trate melhor, né, o cidadão, como é que eu vou conseguir isso? Simplesmente criticando? Né? Que tipo de ajuda também, que tipo de serviço também nós, como igreja, como cristãos, podemos oferecer, né? Então, esse trabalho, né, o projeto Polícia e Igreja, né, me despertou muito, né, nesse sentido, nessa direção, e eu sou muito agradecido a Deus por poder estar também dando a minha contribuição, que é pequena, né, mas dando a minha contribuição
nesse trabalho ali junto à 1ª Companhia do 9º Batalhão. Isso aí, pastor. Nós, como policiais e PMs de Cristo, que agradecemos o trabalho que o senhor tem realizado. A pastora Dirce, ela é suspeita para falar, porque ela está com a gente lá no escritório, mas está com os olhos cheios aqui de emoção, porque é impossível a gente não se emocionar e ver o trabalho maravilhoso que tem sido feito por cada um. E muito obrigado. Bom, o nosso tempo está terminando, infelizmente, né, que foi uma conversa super legal. Obrigado aí, jurado, por ter vindo, pelo testemunho legal aí na sua companhia, e nós esperamos aí que esse trabalho ainda dê muitos bons frutos. Muito obrigado, você que nos acompanhou aqui, fique atento para os demais vídeos que nós vamos publicar sobre o projeto Polícia e Igreja. Até mais!